qual é o jogador asiático que vem à sua cabeça quando você pensa em futebol europeu? Depois de um Rotas da Bola especial sobre jogadores africanos, hoje nós vamos relembrar asiáticos na Europa. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre jogadores asiáticos que marcaram seus nomes no futebol europeu e aqueles que estão pegando carona, que pegaram as portas abertas e estão continuando essa história como um dos maiores, ou se não o maior da história, Son Heung-min, jogador do Tottenham. Quem sabe não seja ele a inspiração desse podcast de hoje. É por aí, Fred Jota, nosso editor do Tempo Esportes, tudo bem? Tudo jóia, Pedro. Um abraço pra você, pra quem tá escutando a gente, tá nos vendo também. O Son joga bola demais, viu? O Son, ele tá numa prateleira... Nós vamos falar aqui de alguns que abriram a porta e o Son abriu a porteira... Abriu um caminho assim, impressionante um jogador no nível de exigência da Premier League se manter com a qualidade que o Son se mantém. Você consegue eleger assim facilmente, porque na semana passada a gente fez no episódio anterior falando sobre os africanos, uma briga boa, né, do Drogba com o Salah, para a gente conseguir entender um pouco de qual deles pode ter contribuído um pouco mais em relação ao contexto e principalmente no recorte do campeonato inglês, mas no todo... Você tem em mente, assim, quem é o jogador asiático que vem na sua cabeça quando você pensa no futebol europeu? Eu começo a pensar no Nakamura. Esse com raízes britânicas, mas na Escócia, no Celtic. Passa um pouco pela minha cabeça alguns jogadores que a gente aprendeu a ver com uma certa distância. Tinha o Nakata, jogadores de um período que a gente tinha uma proximidade menor, né, Pedro? Com o futebol asiático de uma maneira geral. A Copa do Mundo de 98, ela joga um pouco o olhar, né? Ele joga um pouco mais de holofote para o futebol asiático e a gente começa a acompanhar mais de perto. Muitos passam a ser apresentados ali naquela Copa de 2002, inclusive. A entrada do Japão em 98 na Copa já é um marco. E a Coreia vem jogando, Coreia do Sul, né? Vem jogando Copas consecutivas desde 86. Então, tá ali um pouquinho da raiz do Son. E tem um jogador, assim, eu nunca vi, tá? Cha Bum-kun. E às vezes era escrito Bum-kun-cha, que era um atacante coreano, que foi campeão da Copa da UEFA, jogando por 2 clubes alemães, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt. Esse era do tempo que eu lia placar lá, novinho, criança, e achava uma coisa curiosíssima. Rapaz, tem um jogador coreano que joga na Alemanha. Nós estamos falando de um período que... falando disso início dos anos 80. Cara, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Não tinha campeonato alemão todo dia na minha cara. A competição europeia muito menos. Mas era um nome marcante. E ali, para mim, já tinha uma noção desse processo que foi levando alguns jogadores para a Europa para eu conseguir pensar alguns ali. E eu acho que esse processo, que às vezes vai para um mau caminho, né, Pedro, de expandir a Copa no mau sentido, acaba que a gente fica próximo de alguns jogadores que são históricos, vamos falar de alguns deles, mas eu acho que o jogador que mais marca, pensando na trajetória como um todo, é o Son. Sim. Porque o Son tem um status que nenhum dos outros jogadores que a gente vai citar aqui teve. É o status de um ídolo. De estrela, né? De estrela, de um clube importante, disputa a final de Champions League. Não ganha, mas disputa. Tem um outro asiático que ganha Champions League, né, Pedro? Nós vamos falar sobre ele. Que até então era um jogador mais marcante pelo processo dele na Europa. O Parque, que a gente vai falar sobre ele já já. A gente vai começar relembrando, né, alguns jogadores asiáticos que fizeram história. O Fred já relembrou bem aqui o Cha Bum-kun, que faz gol, né, numa das primeiras conquistas que colocou o Bayer Leverkusen na rota, né, do futebol europeu, foi essa Copa da UEFA com o gol dele na final, né.
bicampeão de Copa da UEFA, e até ali uma situação muito engraçada. E pesquisando para esse episódio, eu fui voltar 100 anos, viu, Fred, para entender que lá nos anos 20 tinha o Paulinho Alcântara, jogador que era das Filipinas, mas foi o maior goleador do Barcelona, com mais de 300 gols até 2014, ultrapassado pelo Messi. E fica lá uma seção especial no site do Barcelona sobre ele. Até hoje é o segundo maior artilheiro da história do Barça. Então o Barça teve um ídolo filipino por volta ali dos anos de 1930. Que é uma grande curiosidade, porque 5 vezes campeão espanhol. o que hoje a gente sabe sobre o futebol das Filipinas? Pois o que a gente acompanha do que futebol na época nem era de fato Filipinas, né? Enfim, e aí a gente volta a lembrar de outros assuntos, né? Alguns jogadores que levam o nome do seu país. A gente falou na África do UEA, que é o caso mais... A Libéria, né? Libéria, não vai jogar, dificilmente vai jogar uma Copa do Mundo. E a gente tem esses casos, e tem no episódio dedicado à África, tem casos que a gente pode citar que são decorrentes de colonização, uma outra história. O Eusébio nasceu em Moçambique, o Fontaine nasceu em Marrocos, e por aí vai. No caso asiático, isso é mais raro. Uhum. E acho que isso também faz com que pareça ser para o público em geral um universo mais distante. Né? Eu concordo. A União Soviética se fragmenta no início dos anos 90, parte dos países passam a ser europeus e parte asiáticos, que também espalha ali. A geopolítica também bagunça um pouco de onde que vem esse jogador. Tem a J-League, que é um marco. Estrelas vão para o futebol japonês, mas não tem uma estrela japonesa, né, de altíssimo nível que a gente consiga lembrar. Então, com toda essa história, por mais que a gente comece a se aproximar, a China também faz um campeonato, né, Pedro? Caríssimo. Hoje muito prejudicado pela situação econômica, né? Mas um campeonato que chegou a ter status do que tem hoje a Arábia Saudita, né? De atração para grandes jogadores pelos altos salários. Mas não tinha, assim, esse jogador chinês, não tinha. Igual a J-League não tinha um... Gente, eu não vou colocar a Austrália na Ásia, tá? Ela é da Oceania, esportivamente joga na Ásia, mas acho que aí é misturar galhos com bugalhos nesse momento. E ainda assim não teríamos tantas estrelas para falar aqui, fora o Tim Kerry, o Viduca. Não ia mudar muito o contexto, não, porque hoje, claro, a gente sabe, né? A Austrália disputa as eliminatórias pela Ásia por causa do nível do futebol na Oceania. E o Kiel é o outro que eu lembraria, mas nós estamos falando da Ásia continente mesmo, para ficar claro. Bom, vamos puxar mais da lista aqui para a gente falar do Shinji Okazaki, japonês, que foi uma das estrelas do Leicester, campeão da Premier League de 2015. O Okazaki não foi das principais estrelas, tanto que a gente não viu ele depois no Manchester City, a gente não viu ele no Chelsea, a gente não viu ele nos clubes para onde foram aqueles jogadores campeões, né? O Vardy é grande exceção, mas o Mahrez, o Kanté, o Drinkwater, entre muitos outros. O Okazaki, ele era muito operário naquele time do Ranieri, né? Aquele Leicester campeão da Premier League. Ele era um jogador que era um atacante, mas ficava meio que à sombra do Vardy, mas participava de muitos jogos, de muitos gols e assim, é um jogador marcante naquela campanha, né, Fred? Lembrando que ele faz um gol, agora em algum momento clássico ali daquela reta final do Leicester, ele faz um gol que é medida o tremor de terra em Leicester, né? É um gol do Okazaki, eu lembro disso. Comemoração da torcida, literalmente balançou a cidade de Leicester, jogador importantíssimo, 15-16, viu, Pedro? Só para né, o calendário 16, é 15-16, a taça é efetivamente em 16. E é um jogador eficiente e padrão japonês, né? Metódico, trabalhador, entrava, saía, cumpria sua parte. Mas esse talvez é o caso, nós vamos citar um na sequência, mas esse é o caso mais raro de um asiático campeão da Premier League. Ele foi campeão da Premier League com o Leicester.
Eu acho que esse é o título de campeonato de liga mais improvável da história. Assim, isso vai valer um debate enorme, né? A gente imaginar que o Nottingham Forest é bicampeão da Champions League, num outro cenário só de mata-mata e etc, mas ele é bicampeão. É verdade. Campeão. Eu acho que campeonato nacional, então. Eu acho que esse é o título mais improvável da história. Não sei, o Forest também entra nessa disputa, são cidades próximas, inclusive. Nossos ouvintes e espectadores da região de Nottinghamshire devem estar lá se degladiando lá. Porque tem uma rivalidade entre as cidades, as duas e Derby. A diferença é que o Derby não é campeão, mas num momento diferente. O Forest, só para lembrar, sair um pouquinho aqui do nosso tema, ele sai da segunda divisão, ganha o campeonato inglês, pré-Premier League, vai para a Copa dos Campeões, pré-Champions League, ganha 2 na sequência. Enfim, o Okazaki fez parte de um dos títulos mais improváveis da história, que é esse título inglês do Leicester. E outro asiático muito marcante, com título na principal liga hoje do futebol internacional, é o Park Ji-sung, sul-coreano, que jogou pelo Manchester United e depois pelo Queen's Park Rangers, né? Mas muito marcante a passagem dele vindo da Holanda, né, para o Manchester United, a partir desse cenário que você citou da Copa do Mundo da Coreia e Japão, né, Fred? Que ele meio que surge assim em 2002. Abre o mercado, não era uma contratação típica do Alex Ferguson. Verdade. Completamente diferente, mas já com uma certa rodagem na Europa, vai num time que, convenhamos, dá muita segurança para ele jogar. Jogadores rodados com a cara do clube, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, e rodam ali inúmeros outros que viriam a ser hiper-identificados depois, Ferdinand, Rooney, Cristiano Ronaldo, enfim. E ele tem um papel, guardado as proporções, semelhante ao do Okazaki. Ele é um operário, um jogador importante, um jogador que é muitas vezes utilizado e é uma peça importante do elenco. Ele é o titular absoluto? Não. Mas é um jogador importantíssimo e tem Champions League no pacote, tem o Mundial da FIFA no pacote. Ele ganhou 4 Premier Leagues. Pois é. E eu acho que é um dos mais marcantes para a geração mais nova, assim, né? Para a geração de que, sei lá, não viu o auge de jogadores como o Nakamura, como outros aí, viu o Park Ji-sung como a referência ali de futebol asiático antes de chegar o Son Heung-min, né? Porque o Park, ele fez parte de um time muito famoso, né? De um time que ajudou a projetar a imagem do Manchester United que a gente tem hoje, fazendo parte de um processo de transição que vinha dessa classe, né, de jogadores formados no Manchester United para uma equipe que começava a se despedir do Alex Ferguson, né? Então começava a se despedir de um ciclo. O Park Ji-sung acabou fazendo parte do auge, né, desse processo no United no fim ali dos anos 2000. E abriu muitas portas mercadológicas para o clube na Ásia. Verdade. De fazer excursões, de buscar outros investimentos, né? Isso aí foi muito importante também. O próximo da nossa lista aqui é justamente o Nakamura, o Shunsuke Nakamura. Dizem que é um dos melhores batedores de falta que já passou pelos gramados escoceses, viu, Fred? Ídolo do Celtic, curioso, né? Imaginando a distância cultural, histórica, na época especialmente. Ele é um jogador importante do Celtic, um Celtic que já perde o protagonismo continental, já não é o Celtic que ainda brigava por títulos maiores na Europa, mas um dos clubes dominantes no país, e abre porta para o momento atual do Celtic, que tem ídolos japoneses. Nós vamos falar em breve sobre eles, mas é um jogador que marca uma transição também no futebol escocês. Também, assim como a Inglaterra era até o início dos anos 90, um ambiente mais fechado, mais localizado, a Escócia também não ficava muito atrás, e o Nakamura é um cara que, bombado também pelas Copas do Japão, né? 98, 2002,
2006, e o Nakamura traça o seu caminho no Celtic. Interessantíssimo a trajetória dele. E nós vamos falar de outro meio-campista japonês, que é o Honda, que eu acho que até deve buscar muitas inspirações em atuações do Nakamura, né? Porque, diferente dos outros que a gente começou citando aqui, são jogadores mais clássicos do meio-campo, né? De menos aquela questão de velocidade, mas muito mais a técnica apurada, os lançamentos, a visão de jogo. Acho que o Honda, no auge da sua carreira, acabou sendo assim. Só que sempre ficou a sensação de que ele poderia chegar num patamar um pouco mais alto do que alcançou, né? Pelas atuações que ele teve principalmente na Rússia, no CSKA. Mas o Keisuke Honda acho que é o único dessa lista inteira aqui que eu posso falar que eu vi com os meus próprios olhos. Então tem um lugar especial aqui no meu coração nipônico. Fale sobre o Honda, fale sobre o Honda. O Keisuke Honda, que posteriormente jogou no Botafogo, né? Antes de fechar um ciclo como um jogador internacional, como um jogador que passou por várias ligas, mas eu acho que o Keisuke Honda sempre deixou essa sensação de que ele poderia ter quebrado ali uma barreira para se tornar uma estrela, talvez, não nível Son, mas talvez nível Park Ji-sung, porque era um jogador muito qualificado que não conseguiu sequência nos grandes clubes, né, como no Milan, por exemplo. Pois é, ele deixou, inclusive no Brasil, né, uma expectativa em outro cenário, mas ele deixou uma expectativa de ser o primeiro cracaço japonês. É. O cara vai jogar no Milan, cara. Poxa. Falhou, né? Então, talvez assim, pelo processo também, né? Jogou no Milan de um contexto bem bagunçado, né? Mas jogou. Jogou. Tentou jogar. Ao menos. Mas eu acho que ele foi talvez não dá pra falar que foi frustrado, né? Não. Mas ele talvez não atingiu um nível que a gente esperava. Mas um jogador interessantíssimo nesse processo também. Esses japoneses que a gente está falando são todos filhos da primeira participação do Japão em 98 e especialmente de 2002. É a geração que... Aí sim é o lado legal da Copa do Mundo. A Copa do Mundo com uma certa identidade. Né? A Copa do Mundo da Ásia, beleza, 2 países, vai discutir se é legal ou não vem ao caso. Mas abre uma porta para essa turma que a gente está falando, Pedro. Isso é muito legal. Depois de citar aqui o Keisuke Honda, eu queria citar o Shinji Kagawa. Você viu também, não vem falar que você não viu. Não vi pessoalmente igual vi o Honda, né? Mas vi pela televisão muitas vezes. E esse, para mim, atingiu, por exemplo, um patamar técnico mais alto que o Honda. Mesmo sendo um jogador que teve dificuldades de se estabelecer na primeira prateleira, sempre que vestia a camisa amarela, ele era diferenciado, né? E voltou para o Borussia Dortmund, inclusive, para as poucas alegrias que o Dortmund conseguiu ter desde os títulos consecutivos na Alemanha do Bayern de Munique. E o Kagawa fez parte de 2 momentos muito importantes para o Borussia Dortmund e acabou sendo um jogador importante por lá. Ele é um jogador que pega o final da parte do Alex Ferguson no Manchester United, né? O Ferguson é quem busca o Kagawa na Alemanha e conquista uma Premier League e depois ele não firma mais, né? Não consegue. Então eu acho que ele foi um dos primeiros desse processo de fritura de craques que o Manchester United se tornou de uns tempos pra cá. Processo grande esse de fritura, hein? Ó, frigideiro, mano. O Kagawa, até pelo perfil, é diferente do Honda, né? Sim. Ele... aliás, quem passou naquele Borussia do Klopp sempre vai ser cercado de expectativa. Totalmente. Alguns vão dar certo, outros não vão dar. O Kagawa fora do Borussia não deu certo. A realidade é essa. Não era um Manchester United tão bagunçado como hoje, mas era um processo de mudanças. Ele não pegou, entre aspas, a moleza que o Parque pegou. Não. Né? Talvez tivesse um time melhor, mais estruturado ao redor dele, talvez poderia render. Mas dá para falar que ele sai da Inglaterra com uma grande decepção. Porque ele chega com status alto. E ali seria para quebrar um estigma, né? Seria para se tornar esse cracaço japonês que a gente falava. Né? E não foi. E eu não vou falar que ele se apaga depois, mas a gente vê menos brilho do Kagawa depois
mesmo ele retornando para a Alemanha, Pedro. Sofre com algumas lesões, inclusive no próprio United, fica pouco por lá e volta para o Borussia Dortmund, onde ele conquistou uma Copa da Alemanha, depois dos títulos alemães que ele tinha conquistado antes de ir lá para a Inglaterra. O nosso próximo meio-campista, também japonês, Fred, para a gente fechar essa lista aqui dos meio-campistas japoneses, o Nakata, que foi um jogador importante também para o seu país, nesse período em que a gente citou anterior aqui, né? E o Nakata é um jogador até hoje lembrado também pelas características que ele tinha, assim, de velocidade, de ser um jogador de muito vigor, de ser o típico operário ali asiático, que era um jogador bem tático também. Acho que o Nakata deu um azar na carreira, né? Que foi, entre as muitas camisas que ele vestiu na Itália, vestia a camisa da Roma, que até conquista um campeonato italiano, mas que tinha um tal de Francesco Totti ali como meio atacante principal, e que o Nakata acabou ficando às sombras do Totti, o que não é novidade para muita gente, né? Ali, se o Papa entrasse e tentasse jogar, o Totti não ia deixar. Mas é o outro que ele entra num pacote semelhante, Pedro, ao do Honda, ao do Kagawa. Pô, esse japa é bom, hein? Esse vai brilhar e tal. E ele também entrega menos no pacote do que todo mundo esperava. É um bom jogador? É um bom jogador. Aplicado, etc., com habilidade, mas ele me deixa muito uma sensação assim, ainda não é esse. Para falar a verdade, em relação aos japoneses, vários bons jogadores, mas eu não te falaria um ainda que assim, nossa, esse preencheu todas as expectativas. Sim. Não sei se esse é o seu sentimento, mas para mim é. Fico com essa sensação também de que houve vários períodos, houve vários jogadores até de posições e características diferentes, mas que sempre deixaram essa sensação para trás. Aproveitar que a gente voltou um pouco mais no tempo para a gente falar do An Jung-hwan, que foi um jogador de Copa do Mundo, um jogador importante de Copa do Mundo. Aquela campanha da Coreia do Sul de avançar nos mata-matas em 2002, Fred, teve alguma coisa a ver com ser país sede? Teve alguma coisa a ver? O pessoal fala até hoje, aquela classificação sobre a Itália foi roubada. Contra a Espanha também. O jogo contra a Espanha também. Tem muita coisa que a juizada deu uma mãozinha. Era uma cena linda, a torcida da Coreia do Sul. Era um time do Gus Hiddink, que era um time veloz, um padrão asiático. Veloz, voluntarioso. Não era um time igual a gente viu em outras Copas, que era um saco de pancada. Ali foi uma mudança de direção. Poderia ter eliminado Espanha e Itália jogando do jeito que eles sempre jogaram. A Espanha tem um gol anulado, que no cruzamento dizem que a bola saiu, mas na verdade não saiu. A Itália tem um pênalti a favor. E o An é o sujeito que faz o gol de ouro, que elimina a Itália. É contratado pelo Perugia e você imagina o amor que a torcida italiana recebeu um jogador lá na bota, né? Amado lá. Mas também um jogador de Copa. Ele faz a Copa, vai pro Perugia, chega lá, né? Recebido com flores e não funciona. Só que não. Então, é chato ficar falando, a Coreia chegou só porque... né? Mas assim, teve ajuda. Inegavelmente teve. O fator casa fez diferença, os juizões, né, se empolgaram ali um pouquinho. Hoje não aconteceria isso. Um período de gol de ouro na Copa do Mundo. Assim, sinceramente, é uma ideia péssima, inclusive. E a prorrogação, quem fizesse o gol primeiro se classificava. E quem classificou foi a Coreia. A Coreia elimina Itália e Espanha, vai para a semifinal, perde para a Alemanha faz a final com o Brasil em 2002. Mas para mim, um jogador de Copa só, viu, Pedro? Uma história legal, curiosa, até porque vai jogar na Itália, mas não dá para colocar no pacote dessa turma que a gente falou antes, não. O Al-Owairan é jogador de Copa do Mundo também? Jogador de Copa do Mundo e de golaço de Copa do Mundo.
Imagina, esse é árabe, Arábia Saudita estreia em Copa do Mundo em 94, a figura pega a bola lá no seu campo de defesa e sai driblando o time inteiro da Bélgica e faz um baita gol, o mais bonito da Copa, e chama atenção. A Arábia faz uma campanha surpreendente, bem surpreendente na Copa, não repete isso desde então, chega a tomar goleadas, tem uma surpresinha em 2022 de vencer a Argentina, mas fora isso, campanhas bem apagadas, e fica esse golaço do Al-Oyarã, difícil de falar, hein? E além do gol, eu fico lembrando muito dessa Copa dos Estados Unidos, com o sol a pino, que era uma coisa impressionante. Impressionante. E num desses jogos com temperatura, né, lá no alto, ele faz um golaço driblando o time inteiro da Bélgica, Pedro. Jogador de Copa do Mundo. Jogador de seleção, toda vez que ia falar, o Cristiano Ronaldo fez mais 3 gols por Portugal, faltam não sei quantos para chegar no Ali Daei, que foi um jogador recordista em gols por seleções até o Cristiano Ronaldo ultrapassá-lo recentemente, né? Ultrapassar e atropelar, né? Ele foi embora, né? É um jogador que tem mais de 100 gols com a camisa do Irã. Esse é um jogador que faz uma carreira interessante. A marca dele pela seleção do Irã vai ser o que vai ser mais lembrado. É um jogador que participa de jogos históricos, inclusive de 98 na França, jogo com os Estados Unidos. Tem uma troca de flores entre as seleções, jogo histórico, né? Politicamente países com relações turbulentas, para falar o mínimo. E é um fazedor de gols. Fazedor de gols com possibilidades na Europa, mas sem achar talvez a camisa certa, sem encaixar num time onde que ele pudesse continuar fazendo essa marca histórica de gols. Mas o nome está marcado. Mais de 100 gols com a camisa de seleção. Irã jogou, não interessa, fez. Todo mundo joga. Todo mundo joga. Todo o continente tem as seleções mais frágeis. E ele fez mais de 100 gols com a camisa do Irã. Segue o baile. É isso. Eu queria lembrar do caso do Cazu aqui também, né? A gente tava falando de jogadores asiáticos. Até em off, outro dia alguém falou aqui na redação sobre o Cazu. Não peguei o período em que ele estava no futebol brasileiro, né? Mas foi uma das histórias mais marcantes, assim, né? Sempre a gente ouve histórias em relação ao Miura, que foi jogador do futebol brasileiro, campeão estadual em alguns estados do Brasil e que foi o primeiro jogador asiático a marcar no Brasileirão, né, Fred? Jogou no Santos, jogou no Palmeiras, ele foi campeão no Coritiba. Paranaense, né? Paranaense no Ganhou Coritiba. o Alagoano no CRB também. Roda e, sinceramente, quando a gente já imaginava até, ok, passou, encerrou a carreira, a gente descobre que o rapaz tem 52 anos e continua jogando. Roda em vários times do Japão jogando. E tá em Portugal, né? Tá na segunda divisão de Portugal, no Oliveirense. 52 anos, uma coisa impressionante. É uma história marcante porque abre uma porta no futebol brasileiro, que até então era impensável. Mal vinha jogar argentinos, uruguaios, naquela final dos anos 80. Aí surge um japonês. Que vem pro Brasil para ser jogador, né? Muito novo. Que é uma coisa muito louca, né? Ele como se ele fizesse a base no Brasil. Né? A grosso modo, só para... Se a gente tivesse a regra do home ground, ele podia jogar em todos os times aí. Né? Podia. Uma coisa impressionante. Joga inclusive no pequeno 15 de Jaú também. Ele roda e vai para fazer uma carreira interessante, uma longevidade que a gente não... Eu lembrando assim de nomes que jogaram até os 50 anos, tem história clássica do Stanley Matthews, que é um jogador histórico inglês que ultrapassa os 50 anos jogando e tal. Um jogador histórico do Blackpool, consegue conquistar Copa da Inglaterra, um jogador histórico no país, até aparecer o Cazu. Não consigo lembrar. Já vi jogador até jogar com 40 e poucos. Zé Roberto recentemente jogou e tal. Esses dois
E o cara tá jogando. E o futebol hoje é mais Hoje em dia é difícil chegar nos 40, pô. né? É mais veloz, ele exige uma condição física apurada, então imagino que o Cazu tem uma boa condição para continuar se mantendo, viu, Pedro? Se cuidando. E aí, fazendo essa pesquisa, né, pra gente fechar aqui o momento de relembranças, eu falei com o Fred, poxa, mas tão difícil de encontrar defensores, né? Tão difícil encontrar jogadores de defesa que jogaram no futebol europeu, que tem de repente alguma relevância internacional aí pra gente citar como jogadores asiáticos. Me lembrei do Nagatomo, né, lateral da Inter de Milão. É que ele chega na Inter de Milão campeã da Europa, uma Inter de Milão badalada. E aí cresce a expectativa diante da Inter que ele e os outros jogadores que estavam na Inter já não conseguem repetir. Então o Nagatomo não tem assim tantos títulos, tanta fama no futebol europeu, mas acabou sendo um jogador de chegar no nível de jogar na Inter de Milão, que tinha acabado de ser campeã da Liga dos Campeões da Europa. Né? É uma passagem ok. É. Né? Não é o... Mas são poucos defensores mesmo. Nós vamos falar de um atual, mas historicamente, e talvez a reconstrução e o crescimento das seleções asiáticas talvez passe exatamente onde que eles não têm tanta força, pela defesa. Exato. A gente já viu muito time asiático que tomava muitos gols, desperdiçava muita chance no ataque, tinha um certo volume de jogo, mas complicava lá atrás, né, Pedro? Quem sabe os tempos estão mudando, hein? Olha só, pessoal, breve pausa aqui no Rotas da Bola sobre os asiáticos no futebol europeu para perguntar para você se você está acompanhando aí o futebol europeu nesse início de temporada, né? Está acompanhando as rodadas da Champions League. Meu time vai de mal a pior, inclusive, na Champions League. Mas ainda assim, Fred Jota, tem muita gente se divertindo com a KTO.com na temporada da Champions e surpreendendo também, né? Afinal de contas, deve ter pego boa odd quem apostou no Newcastle para ganhar de muitos gols do PSG, por exemplo, dentro de casa. Nisso? Apostaria? Eu apostaria. De 4-1 acho que não, mas eu apostaria que venceria no St. James Park. Pelo que eu vi do PSG nesse início de temporada e pelo que eu tenho visto do Newcastle do ano passado para cá, apostaria em uma vitória, mas o 4-1 me surpreendeu, viu, Fred? Pois é, será que alguém apostou, hein? Olha, o que importa mesmo é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, igual o Newcastle se divertiu contra o Paris Saint-Germain, e eu achei muito legal, inclusive. Mas sempre brincando do jeito responsável, combinado? Se você tem mais de 18 anos, você tem, né, Pedro? Entra lá na KTO, faça o cadastro, porque lá é onde a diversão acontece. É isso, cupom OTEMPO, tudo junto, OTEMPO, para ganhar 20% de bônus no seu primeiro palpite lá na KTO.com, que tem muitas outras competições também. Vamos relembrar, vamos citar aqui, contextualizar, né, sobre jogadores do futebol asiático que estão se destacando, que estão em atividade. E já abrimos o episódio falando dele, impossível não citar Son Heung-min, para mim, o grande expoente, né, dessa geração, um dos grandes ídolos, um jogador que conseguiu transcender qualquer tipo de barreira, enfrentar discriminações, enfrentar uma questão histórica no próprio país, né? A gente precisa lembrar que o Son, num determinado momento da história, precisou servir o exército para continuar jogando futebol e enfrenta, né, essas e outras dificuldades, como jogar no Tottenham, por exemplo, com um sorrisão impressionante, um cara muito simpático, ótimo de entrevistas. O Son é um jogador impressionante para mim, viu, Fred? Hoje o maior ídolo do Tottenham. Com a saída do Kane, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E é muito interessante porque ele constrói essa idolatria com essa cara boa que você falou. Tá rindo, tá comemorando o gol, fazendo o quadradinho lá e apoiando, né? Recentemente o Richarlison, por exemplo, ele se transforma no capitão do Tottenham depois que o Kane sai. E além da figura dele, tecnicamente é um baita jogador. É um atacante que conclui com muita categoria. É um atacante que deve ser um pavor para o zagueiro marcar, porque ele se coloca muito bem, joga centralizado, joga pelo lado, chuta bem de fora da área, um baita jogador, um dos maiores jogadores da história do Tottenham. De fato. Tá lá, um dos maiores. Tottenham aqui, volto a afirmar, início de temporada, para mim, talvez a grande surpresa das grandes ligas. Tô falando que vai ganhar campeonato, nem nada não, mas assimilou bem o jogo e o Son
é a chave do Angel Ball. O Ange Postecoglou, que é o novo técnico do Tottenham, e vem fazendo o Son jogar de várias formas diferentes, em poucos jogos na temporada, né? E com vários companheiros de ataque diferentes. Por exemplo, o Richarlison começa como titular, enfrenta já uma fase não tão legal, depois oscila, né? Mas, enfim, é um jogador que já enfrentou vários ciclos aí no Tottenham e que com certeza tem muito a construir ainda. Sigo surpreso com relação ao assédio do mercado em relação ao Son. Eu tive a sensação em muitos momentos que o Son não fosse ficar. Assim como eu tive do Harry Kane também, né? Mas de repente para segurar um o Tottenham precisava perder o outro e já era a hora, né, do Harry Kane sair. O Son um pouco mais jovem, né? Acho que ainda tem espaço, tem tempo para ele vestir de repente uma camisa da prateleira de cima de Champions League. Talento eu acho que ele tem para isso, viu, Fred? Eu acho que ele hoje é um jogador, passou pro futebol da Alemanha, né? Muito ligado ao Tottenham, muito ligado. Um jogador com marcas legais pelo clube. Falta ao Tottenham o que o Kane foi buscar fora do Tottenham. Taça. É. Ele vai ganhar alguma nessa temporada? Efetivamente ele disputa a Copa da Liga Inglesa. Saiu da Copa da Inglaterra, faz uma boa Premier League nesse início. Vamos ver se vai ter uma vaga para a Champions League. Mas um pé no chão aí, e que seria extremamente comemorado, é uma Copa da Liga. No primeiro momento. Aí tem muito do que o jogador quer. Ele quer se transformar num jogador histórico do clube, definitivamente. Se adaptar a uma cidade que é espetacular, que é Londres. Tem um monte de pacote na cabeça de um jogador também. Bom, e já que a gente está falando de ídolos de clubes, vamos viajar da Inglaterra para Portugal, onde um iraniano, muito forte por sinal, de um pivô espetacular, é um ídolo do Porto, né? Um jogador que já está há algum tempo balançando as redes do Estádio do Dragão, o Taremi, Fred. Fazedor de gols. Fazedor de gols, jogador que tem habilidade. Já vi ele fazendo golzinho de bicicleta aí. Na Champions League, inclusive. É verdade. Um jogador bom de bola, um jogador de presença diária, e é raro ter um jogador do Irã em destaque num clube grande que disputa Champions League todo ano, é titular, fazedor de gols. É um jogador que ele não tem lá a habilidade do Son e tal, mas é um fazedor de gols. Por isso que ele está nessa lista. Taremi, atacante do Porto. Já que falamos sobre a falta dos defensores, né, tem um defensor que se destacou bastante num título importante, né, o Kim Min-jae, sul-coreano, zagueiro, ex-Napoli, campeão italiano com o time na temporada passada, que chamou a atenção do Bayern de Munique. E hoje é também jogador do futebol alemão, mas acima de tudo um cara que é referência na sua seleção, um capitão calado, né, daquele zagueirão mais rústico, né, um cara que não é de muito alarde, mas um jogador forte, excelente na bola aérea, muito seguro e que foi um dos pilares, né, do título italiano do Napoli e do Spalletti, Fred. A espinha dorsal do Napoli começa na defesa e começa com o zagueiro sul-coreano, e é o que eu falei um pouquinho atrás. Pode ser que esteja aí um diferencial para uma melhoria de desempenho em Copa do Mundo, por exemplo. São jogadores que estão se acostumando a jogar nesse nível, né? Ele não vai ser muito exigido na Bundesliga, né? Mas brincadeiras à parte. Eu acho sim. Vai ter mais pressão sobre ele na Champions agora, né? Agora mudou o pacote dele na Champions. E outra coisa, é interessante ver o jogo, com quem que ele joga do lado. E tem muita gente boa no Bayern para ele jogar do lado, e isso aumenta o potencial dele. Com certeza. E é um momento, né, em que a gente observa esses jogadores sendo cada vez mais valorizados pelo mercado, né? Porque o Min-jae, por exemplo, foi cobiçado por outros grandes clubes, né? Acabou indo parar para o Bayern de Munique, mas não foi por falta de opção, porque outros grandes clubes procuraram o zagueiro sul-coreano do Napoli. Essa é uma das histórias mais legais dos jogadores asiáticos de todos os tempos, do camarada que em algum momento da sua juventude parou e disse: eu vou parar de jogar um tempinho aqui para eu estudar. Vou estudar, vou ser um profissional da área da educação física e vou estudar o futebol para aplicar isso em campo. E mesmo ainda sendo um jovem, né, já tem uma experiência de vida riquíssima,
um outro cara excelente nos bate-papos, né, que é o Mitoma, jogador do Brighton. A gente sempre elogia aqui a sensação que o Brighton se tornou no futebol inglês, e o Mitoma é hoje uma das referências técnicas e de velocidade e de drible, como ele é especialista, e fez até um TCC sobre o meio atacante do Brighton, Fred. Essa história é sensacional. E é outra que faz gol com uma certa tranquilidade. Faz. A gente viu muito, quem acompanha aí o futebol inglês, a gente viu muito gol do Mitoma. Poxa, quem é aquele japonês que tá correndo lá? Quando a gente descobre a história, vem essas histórias bacanas como essa que o Pedro tá falando. Mas, é igual eu falei do Kim Min-jae. Ele é um dos esteios do Napoli. Pro Brighton funcionar como a gente está vendo funcionar, o Mitoma tem que estar bem. Ele perde agora nessa temporada o McAllister, que vai jogar no Liverpool, que era um jogador que tinha um bom entendimento, mas deixa uma primeira impressão nesse início de temporada que vai seguir num nível de crescimento. Jogador interessantíssimo. Legal falar sobre o Mitoma, porque é um jogador mais jovem, né? A gente imagina que ele vai crescer ainda mais pelo nível em que está atuando hoje. E o Tomiyasu, hein, Fred? Jogador que acabou sofrendo uma lesão, né? Perto da Copa do Mundo, mas muito importante para o Arsenal, muito importante para a seleção japonesa. Utilizado em vários momentos pelo Arteta, sem ser um titular efetivo, mas por um tempo tomando conta da posição, jogador interessante, jogador tático. Jogador tático. Nós falamos de vários jogadores japoneses aqui, e se tem uma palavra que pode definir todos eles, é ser tático. No elenco que o Arteta tem na mão, o Tomiyasu é importantíssimo. E olha a quantidade de jogadores japoneses, a gente já começou a falar de novo. E agora está começando lá de trás. Uma outra geração já. Né? Já tem. Verdade. O Tomiyasu já não é atacante. Então. Já é um volante japonês, né? Pode jogar pela lateral também. Então, já é um processo de mudança. É bom ficar atento. E aí temos os jogadores da Alemanha. O Kamada, o Doan e o Endo. O último, claro, acho que o mais famoso, né, do trio, mas jogador do Frankfurt, um jogador do Freiburg, um jogador do Stuttgart. Os jogadores que estão ocupando cada vez mais espaço no futebol europeu, jogadores de Copa do Mundo. O Endo faz uma Copa do Mundo interessante, inclusive ajuda a eliminar a Alemanha, onde que ele joga, e é um jogador que me parece no processo mais avançado de maturidade em relação ainda ao Kamada, ao Doan, jogadores que ainda estão num processo de entender como é que a banda toca no futebol como um alemão. O Endo tem potencial. E o Stuttgart começou a temporada bem, inclusive com um africano. Se você não viu o último Rotas da Bola, tem africano brilhando no Stuttgart também, uma das apostas que a gente fez na temporada. O Endo é um jogador com extrema potencial e rodagem. A rodagem da Copa do Mundo foi interessante. É um jogador que pode ser que você não veja com a camisa do Stuttgart em breve. Verdade. E o iraniano Azmin, do Bayer Leverkusen? O Bayer Leverkusen é uma dessas incubadoras de talento. Como consegue buscar esses talentos em centros menores, né, em centros diversificados, o Bayer Leverkusen? Né? Inclusive o som. Uma porta de entrada. A gente falou aqui sobre times que fazem isso, os times da Holanda, né? Acho que a Ajax e PSV principalmente, e o Leverkusen também. Impressionante. Eles têm um olhar muito interessante e o Azmin pode ser um jogador também a ser desenvolvido, um jogador que... O interessante do Bayer Leverkusen, Pedro, é o seguinte, porque o jogador que chega, o Som passou por isso, ele não chega com a pressão de ser campeão. Ele chega, é um processo numa liga grande, com estádios lotados o tempo inteiro, e tem o processo de crescimento dele. Apostas. Os últimos nomes todos que a gente falou são apostas. E aí o desenvolvimento a gente vai falar. Depois você pode cornetar o Rotas da Bola, se quiser. Com certeza. Vamos fechar esse episódio do Rotas, então, com uma menção honrosa, Fred, porque a gente fala mais aqui sobre o futebol europeu, mas o foco é o futebol internacional como um todo. E num processo, né, principalmente num ano vindo de uma Copa do Mundo, terminou uma Copa do Mundo há poucos meses, e a gente viu a Arábia Saudita começar a Copa vencendo a Argentina. Um dos destaques dessa seleção saudita foi o Al-Nassr
um atacante veloz, pode jogar como ponta, um jogador muito interessante que hoje está no futebol da Arábia Saudita, né, no Al Hilal, mas chamou a atenção do mundo com a Copa que fez, né? E fez um bom Mundial também. É verdade. Mundial de Clubes pelo Al Hilal. Ele já é um jogador mais rodado, não entra nesse pacote de apostas, mas é um jogador muito técnico. Um jogador interessante de ver jogar. Em alguns momentos até clássico. É um jogador de grande velocidade, um jogador mais cerebral. Essa menção ela é importante a gente fazer porque tá todo mundo de olho no Sauditão. E tem um jogador da casa que pode dar as boas-vindas lá. E eu não queria deixar passar batido, Pedro. Eu falei do Celtic, a relação do Celtic com os japoneses. Então, de vez em quando você quiser ver o escocesão, Hatata, Maeda e Furuhashi. Especialmente o Maeda é um jogador que tem um cartaz muito grande no Celtic. Então, se a gente começou esse Rotas da Bola falando do que o Nakamura plantou lá atrás, estamos falando de 3 jogadores japoneses do Celtic, Pedro Abílio. Sensacional, né? E eu me esqueci de citar aqui o Minamino também, né? Foi o xodó do Jürgen Klopp por um tempo, acabou não dando certo no Liverpool, está na França, né? Jogando no Mônaco, mas o Minamino hoje já com uma idade um pouco mais próxima dos 30, foi até um certo tempo aí uma grande promessa também no futebol japonês que passeia aí pelos gramados do futebol europeu. E tem o Kubo, É, que é um jogador ainda que a gente não pode ter a gente não tem ainda um carimbo definitivo a dar. Ou tem, Pedro? não, ainda não. São jogadores de uma geração diferente do futebol japonês, tá trazendo, né, jogadores diferentes. O Kubo tem só 22 anos, né, e chama a atenção do Real Madrid no momento em que surge no seu país, no momento em que a gente começa a ver o Japão dar uma importância muito maior para a Champions da AFC, né, para a Champions League da Ásia, os times conquistando os títulos, e uma J-League cada vez mais forte, e uma seleção japonesa cada vez mais forte, não só na principal, mas na base também. O Kubo é desse processo. Então é um jogador muito jovem, está lá jogando na Espanha na Real Sociedad, mas eu apostaria as minhas fichas que é outro que a gente pode ver em breve aí vestindo camisas pesadas. Talvez não tão pesada quanto a do Real Madrid, porque é um clube que não tem medo de lançar os jogadores mais jovens, né? Mas faz esse processo também de que eles ganham uma cancha, rodem ali, principalmente pelo futebol espanhol. Então o Kubo é outro desses nomes. Não me vai dar carimbo, novo Kagawa, novo... Por favor, deixa ele criar o caminho dele. Viu? É isso, aqui o Rotas da Bola hoje falou sobre os jogadores asiáticos em destaque futebol mundo afora. Você acompanha a gente, pode sugerir os temas aí nos canais de comunicação, inclusive no chat lá do youtube.com/otempo. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota, esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo. Estamos lá no YouTube, em otempo.com.br/esportes. Se quiser mandar sugestões também, o seu Instagram, Pedro Abílio. @PedroAbílio_. @frederico.j. Estamos lá prontos para entender o que você quer escutar e ver aqui no Rotas da Bola. Um abraço.